Oi, boa noite. Antes de querer assistir 365 dias, eu gostaria de comentar hoje sobre um sonho muito estranho que eu tive. Muito estranho. Tipo, bota estranho nisso. Teve 3 capítulos neste sonho. O primeiro deles, eu estava em casa com o meu cachorro, o Snoopy, o Salsichinha. E aí, a gente estava meio que em cima de um... Ai, como que é a palavra? Tipo, em cima de um lençol. E aí tinha um piso escuro, parecia um piso meio azulado, sabe? Escuro, azulado. Parecia tipo um oceano o piso, mas ele não era oceano. Aí o meu cachorro pulou, que eu achei que ia cair no chão. Ele caiu dentro da água. Aí nisso que ele caiu dentro da água, o que acontece? Eu vou atrás dele e pulo dentro da água e salvo o Snoopy. Aí tá, ok. O problema é que eu não sei nada na vida real, mas isso não conta, né? O primeiro deles é que, como eu não sabia nadar, ok, aconteceu, e eu fiquei pensando sobre isso durante o sonho. Nossa, mas como assim? O piso agora virou um oceano? Tudo bem? É o meu sonho, eu não vou opinar nada. Eu tava numa pescaria e nessa tinha uma vidraçaria bem assim, bem visível, né? Bem transparente. E lá eu vi um monte de lagosta, viva, viva, viva. Não tava morta, tava viva. Tipo, cada uma eram 3 prateleiras dentro dessa vidraçaria e tal. Tipo aquelas de açougue, entendeu? Só que tinha um monte de lagosta viva tentando se mexer. Então eu falei, nossa, o que eu tô fazendo numa pescaria? Foi isso que eu me perguntei. O terceiro foi bem bizarro, que eu tomei um susto, que eu acordei bem assustada. Um pouco, tipo assim, sabe quando você acorda estranha, mas você é um sentimento esquisito? E lagosta e o terceiro capítulo desse meu sonho tem a ver. Tipo assim, o mesmo significado que eu pesquisei na internet, entendeu? Tem alguma coisa a ver. Tipo a palavra, as pessoas não são muito educadas. Acontece. Eu tô dentro de uma casa. Essa casa, ela fica numa floresta. Estranho, mas é, ok. E aí, parece que eu tô num jogo de terror, eu não sei bem dizer. Tem uma boneca que ela é escurinha, ela tem um cabelinho bem caracolado e tudo mais. Aí, ela se chama Ramal. É com Y. Eu não sei, tava esse nome aí, tá. Mano, eu sonhei com isso. Era Amal, alguma coisa assim. Só que com Y. Aí tá. Aí, tipo, ela fica no quintal. Ela usa uma roupa de quadrilha, toda quadriculada de roxo. Era um roxo claro, tipo um lilás com branco. Uma roupinha, ela fica sentada. Aí eu não sei identificar se ela é uma boneca, se ela é uma criança, ou se é aquela sombra, não sei. E aí, no quintal, tem algumas bonecas da Hello Kitty. E uma delas tá uma antiga minha, que eu tinha uma quando criança. Que usava um coraçãozinho aqui, uma blusinha. Ela tava em pé, assim, meio caída, sabe, meio capenga. Ela tava lá. E eu não entendi o porquê. Aí eles iam. Aí eu tava com a minha mãe nessa casa, antes de ir pro quintal. Aí nisso, minha mãe tá falando algumas palavras estranhas, tipo em latim, sabe? Nisso que ela tá falando em latim, eu falo, pô mãe, não tô entendendo nada que você tá falando. Ela, então tá, lê isso aqui, ou fala isso aqui. Eu não sei, alguma coisa sobrou na minha cabeça e eu fui e falei. E aí, deu tudo certo. Só que nesse que deu tudo certo, aparece um barulho muito forte atrás de mim e um monte de borboleta branca, uma mariposa branca, assim, tudo junto, correndo pra cima de mim. E aí, tipo, eu fico muito assustada e corro pro banheiro dessa casa. Aí, meio que eu corri do banheiro dessa casa, na hora que eu me virei, eu vi uma coisa, um bicho muito estranho. Parecia aqueles bichos de jogos de terror ou filme de terror meio japonês, com um olho muito grande e um cabeção e um cabelo escuro, muito esquisito. Aí depois eu vou contar um outro sonho que eu tive também uma vez. Loucura. Aí eu olhei pra ele, tipo... Aí aparecia meio que um negocinho assim, como se fosse um jogo. Como se eu estivesse dentro de um jogo. Eu fiquei meio confuso, falei, ué, tô no sonho, tô no jogo. E parecia assim, se você olhar pra ele vai embora. Aí, tipo, eu olhei pra ele, se você visualizar ele vai embora. Eu olhei pra ele. Aí, tipo assim, ele estava indo, mas ele ficava meio distante, assim. Mas ainda me observando. Aí eu achava, porra, esquisito da porra. Aí eu acordei. Aí eu falei com a minha mãe, ela falou assim pra mim. Isso que dá, filha, estudar ocultismo. Você atrai essas coisas. Você sabia? Pois é. Não estudei ocultismo. E eu ia contar do sonho, outro sonho que eu tive uma vez, que uma vez eu escrevi esse sonho num caderninho, cara.
Que loucura. Vou contar. Eu lembro que eu sonhei com a morte, que eu tava no inferno esse dia. Foi assim, bem bizarro. Eu tava num carrinho, tipo Jeep, alguma coisa assim. E aí, com isso, tava subindo uma serra com um pessoal que eu nem conhecia. Parecia aquele grupo de pesquisadores. E estavam, tipo, um entardecer, um anoitecer, uma coisa assim do tipo. E aí, a gente desceu do carro. Só que nesse que a gente desceu do carro, a gente foi olhar um pouquinho, tava chegando, andando. Chegou perto de uma beirada, nessa beirada, meio que tinha um tobogã em formato de serpente. E lá embaixo, parecia lava. Tipo, era bem estranho. E tipo, o que a gente fez? Foi no tobogã. É, a gente foi no tobogã, desceu o tobogã. Aí, pô, parei. Aí tinha uma casinha do lado, tipo, nessa piscininha de lava. Aí a gente entrou na casinha e falei, nossa, que coisinhas bonitinhas. Tipo, realmente uma coisinha muito bonitinha. Tipo, casa de boneca, de vovó. Achei lindo. Mas aí, do nada, a porta fecha. Um vento começa a bater na janela, muito forte. E o céu já não era mais claro, era vermelho. E do nada, alguma coisa assim passa na janela. É nisso que ela passa na janela, é tipo um manto preto. Aí tipo assim, meu Deus. Aí quando eu vou olhar pra janela, eu vejo a morte. Literalmente a morte, a caveira e aquele manto preto na cabeça. Aí eu fico tipo, meu Deus, o que é isso? Meio aquela cara de assustada. E aí nisso, alguma coisa bate na porta. E era uma porta de madeira. Muito bonita, aliás. A casinha era toda coloridinha, entendeu? Toda fofinha, né? E aí bate na porta. E aí, nisso que bate na porta, eu lembro que passa por baixo da porta umas mãos, tipo assim, mãos de ossos, sabe? Passando embaixo da porta e as garotas gritando no sonho. E eu também horrorizada, só que nem eu não gritava, eu ficava tipo assim, assustada. Aquele sonho foi bizarro. E dizem que quando você sonha é porque você tá em outras dimensões. Pois é.